Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Instruir o Enem 2018, prova amarela, questão 118, que diz o seguinte. Pessoas utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas. Aplicam uma força, chamada força potente, em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar a segunda força, chamada de resistente, em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos: alicate, pinça, carrinho de mão, quebra-nozes e abridor de garrafas. Em qual dos objetos a força potente é maior do que a força resistente? A gente poderia dar a resposta diretamente aqui, mas é uma boa questão para a base teórica. Lógico que vai para o ensino fundamental, né? Mas eu canso de dizer, se você fez um bom ensino fundamental 2, você tem uma chance boa de acertar um montão de questões no vestibular, que é o caso dessa daqui. Vamos aproveitar então fazer a nossa revisão aqui. Já deixei uma imagem para a gente entender algumas coisas sobre a alavanca. A alavanca, ela tem algo que te causa resistência. Eu escolhi a cor azul aqui, deixa eu marcar em preto melhor, que vai estar nesse ponto aqui. Aonde você apoia se chama ponto de apoio, e aonde você faz a força potente, aquela que você realmente vai fazer as coisas acontecerem aqui. Por questão de momento de uma força, em relação a esse ponto aqui, os momentos têm que ser iguais. Então, se você tem uma distância 1 aqui e uma distância 2 aqui, se você quiser igualar os momentos, em certos casos você vai ter que superar, né? Você vai ter que F vezes D2 vai ser igual a R vezes D1. Então, quando você diminui esse D1 aqui, em relação ao todo, né, quanto menor for essa distância, menos força você vai ter que fazer aqui, né? Então, isso vai conferir algo que a gente chama de vantagem mecânica, que é a relação entre a resistência e a força, que por proporcionalidade também tem a ver com as distâncias D1 e D2. Tranquilaço? Então, na maioria das vezes, você espera que uma alavanca possibilite que você faça menos força, tá? E a questão aqui fala justamente da exceção. Já que a gente está revisando alavancas aqui, vamos ver mais um detalhe, tá? A alavanca pode ser interpotente, interresistente ou interfixa, tá? Então você vê o que você tem no meio. O exemplo que eu coloquei aqui, o apoio está no meio. Então é uma alavanca interfixa. Se por exemplo, eu até deixei aqui o carrinho de mão, né? Se a sua resistência está no meio, você vai ter uma alavanca interresistente. E no caso específico da pinça, a força vai estar no meio, então você tem uma alavanca interpotente. Lembrando aqui, interpotente, se você faz força no meio da alavanca. Interresistente, se aquilo que está, digamos assim, atrapalhando fica no meio. E interfixa, que é o exemplo dessa alavanca clássica aqui, quando você coloca o apoio no meio. Nesse caso especificamente, já falei tanta coisa que a gente até esqueceu a questão. Vamos voltar aqui. Em qual dos objetos a força potente é maior do que a força resistente? Ou seja, tem que ter menor braço, que é o caso da pinça, porque a tua potência tem um braço de apoio bem menor do que o da resistência. Aí você vai lá, marca a letra A de pinça, da pinça aí, né? A de anarquia, e fica feliz da vida, mas fica uma dúvida assim. Para que serve o raio de uma alavanca que você faz mais força do que o esperado? Bem, a vantagem que você tem aqui, no caso da pinça, é poder trabalhar com uma certa delicadeza e não fazer mais força do que o necessário. Então, a pinça não é para você ter uma vantagem mecânica, é para poder fazer um trabalho mais delicado. Beleza, pessoal? Bem, isso tudo dito. Dá uma clicada na minha carinha feia aí para poder se inscrever. Deixa aquele like.
Compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. E para todos, como sempre, aquele abraço.